Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aquelas notícias que podem impactar o mercado financeiro, olhando aí para âmbito político, econômico e corporativo. Segundamos, né, dia 25 de outubro de 2021, já finalizando mais um mês, última semana aí do mês de outubro, com muita expectativa, obviamente, em torno do mercado, o início aí de divulgação de balanços, entre outros pontos aí que vamos falar aí no dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esquece aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dessa forma o YouTube entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, solicita o link e acessa um dos grupos onde a gente disponibiliza esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã para você consultar aí a qualquer momento do seu dia. Tudo isso de forma gratuita. Então, muito obrigado, continue conosco e não esqueça de deixar o seu like. Olhando então para o mercado na sexta-feira, a verdade, a semana passada inteira foi uma semana aí de muita volatilidade. A sexta-feira não foi diferente, principalmente aí com tudo que houve, né? Principalmente a mudança ali no teto de gastos, parte da equipe econômica e do ministro Paulo Guedes desembarcando ainda na quinta-feira, onde nós tivemos forte queda, e a possibilidade aí de uma saída do ministro Paulo Guedes na sexta impactavam bastante o mercado. Mas tudo isso amenizou aí após o presidente Jair Bolsonaro aparecer juntamente com Paulo Guedes, onde o Paulo Guedes, ministro da Economia, garantiu que continua no governo, né? E isso aí deu uma tranquilizada no mercado em alguns momentos aí, mesmo com a situação aí, com o mercado receoso e com esse rompimento, né, do teto de gastos, com essa manobra política, com a crise fiscal e tudo que tem acontecido. Tivemos aí momentos na sexta-feira de um mercado aí do índice Bovespa chegar aí a cair quase 5%. Isso tudo foi amenizado, como falamos, a semana aí ficou com mais de 7% de queda devido aí a todos os ocorridos. E obviamente aí temos alguns pontos que continuaram aí no radar dos investidores, além de toda essa questão econômica e fiscal brasileira. O petróleo é um dos pontos aí que oscilou bastante e também entra em uma nova perspectiva de alta, fechando a sexta-feira em alta novamente, né? Falávamos que ele iniciou a sexta-feira em uma leve queda, mudou a perspectiva de petróleo futuro e a perspectiva continua com novas tônicas de alta para o dia de hoje, principalmente aí com a OPEP+, aí mantendo inicialmente aí a perspectiva aí da mesma oferta e demanda, ou melhor, da mesma demanda, né, mesma oferta de petróleo aí para os países, os 400 mil barris de petróleo dia. Então aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos nesse sentido. Na sexta-feira também nós tivemos aí a divulgação dos PMIs no exterior, Europa e Estados Unidos, inclusive, e temos aí uma nova perspectiva, né, que mostra aí, além dessa desaceleração, que mesmo com esse momento, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, deve começar a reduzir os estímulos já a partir do mês de novembro, né? Lembrando aí logo após a reunião do FOMC, que acontece também lá nos Estados Unidos. Na Ásia aí tivemos o pagamento de bônus em dólares aí, como falávamos logo cedo na sexta-feira pela Evergrande, o que amenizou um pouco as incertezas em relação ao mercado de incorporações e as empresas chinesas aí que estavam com dificuldades. Isso trouxe um pouco mais de tranquilidade para os mercados. E na Europa também tivemos um dia de fechamento em alta na sexta-feira, com um bom resultado das empresas listadas, né, que também se imagina aí que prorrogue aí para os próximos dias, da mesma forma como temos visto lá nos Estados Unidos. Por aqui também iniciamos na sexta-feira, após o horário, né, a divulgação de balanços aí das empresas listadas na Bolsa Brasileira, e teremos aí, mesmo com o risco fiscal, com a crise política, uma possibilidade de amenizar aí as oscilações, reduzir as oscilações aí do índice Bovespa através aí do fundamento aí das
das empresas, né? Principalmente as empresas que divulgam balanço aí nos próximos dias e nas próximas semanas. A gente fala bastante sobre isso aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhar um pouquinho para números de forma geral do fechamento de sexta-feira. Tivemos o índice Ibovespa, então, caindo ainda 1,34%, mas amenizando bastante aí as quedas do dia e da semana, e fechou então em 106.296 pontos. O dólar aí, apesar de toda a crise, ele ainda caiu na sexta-feira, amenizou um pouquinho a situação do dólar, caindo 0,60% e fechando a cotação em R$ 5,63. Já olhando para as bolsas norte-americanas, temos aí Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caindo 0,82%, pressionado também por essa perspectiva aí de possibilidade de aumento na taxa de juros, né? O que alonga um pouco mais o PL, o tempo aí de pagamento aí, de retorno das empresas de tecnologia, e acaba obviamente impactando o mercado nesse sentido. Tivemos S&P 500 caindo 0,11 a 4.544 pontos, e na bolsa Dow Jones, o índice Dow Jones aí subiu 0,21 lá nos Estados Unidos na sexta-feira. Lembrando, todo esse movimento também entra um pouco de correção, visto que havíamos chegado aí também em altas, as principais altas máximas aí das bolsas norte-americanas novamente, com a divulgação de balanços. Então, Dow Jones aí fechando em 35.677 pontos, com a alta na sexta-feira. Já olhando para a Europa, nós também temos o euro caindo 0,19% a R$ 6,57. E nas bolsas temos o DAX na Alemanha subindo 0,46 e fechando a 15.542 pontos. O CAC na França subiu 0,71 a 6.733 pontos. E no Reino Unido a alta foi um pouco mais conservadora, 0,20% de alta a 7.204 pontos. Fechamento aí na Europa na sexta-feira, dia 22. A Ásia, aí nós tivemos então a China fechando com alta de 0,33 a 14.492 pontos, e no Japão uma alta de 0,34 a 28.804 pontos, fechamento de sexta-feira, dia 22. Já olhamos para a abertura e fechamento de mercado no dia de hoje. Cenário de cripto também em um movimento de correção após alcançar as máximas históricas, principalmente o Bitcoin, com o mercado aí um pouco mais volátil e também aí com um movimento aí de venda de ativos, de realização de resultados. Bitcoin caiu 2,91% na sexta-feira e o Ethereum teve queda de 2,74%. Assim como falávamos aí na perspectiva de petróleo futuro, já na abertura do nosso Morning Call, existe uma perspectiva de novas altas aí para o dia de hoje, né? Voltou a ser negociado de forma geral aí com a maior alta dos últimos 7 anos, e tivemos na sexta-feira o fechamento também em alta novamente, diferente da perspectiva daquilo que imaginávamos inicialmente. O Brent aí fechou a $85,72, fechamento do barril aí na sexta-feira, petróleo futuro, e o WTI chegando aos $83,98, a cotação do barril, também pressionando obviamente aí diversas economias por conta aí da crise energética e outros aspectos que acabam também aí ficando no radar dos investidores. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele subiu levemente 2,80%, fechando aí a 15,43 pontos na sexta-feira, com esse olhar principalmente dessa oscilação aí na bolsa norte-americana, movimento de correção e também a mudança aí na área das techs, mas ficando ainda bem controlável. Lembrando que quanto menor o índice S&P 500 VIX, menor a oscilação, a variação aí do mercado de renda variável, né? E com isso aí também menor o risco. Quanto maior, acima de 20 pontos, ele já começa a ficar um pouco mais difícil de prever e, obviamente, aí se aumenta muito o risco, a volatilidade ela é muito maior, assim como tivemos em momentos lá do lockdown.
Perspectiva também de metais futuro, olhando um pouquinho para o fechamento de sexta-feira, o ouro futuro fechou a 1.792 dólares e 40 cents a onça, alumínio futuro aí caindo bastante em relação à perspectiva aí do início do mês, né? Alumínio futuro fechou a 2.876 dólares e 75 cents. Ferro refinado também aí em movimento ainda de bastante oscilação, com obviamente aí uma menor movimentação aí das siderúrgicas na China, e isso também causando aí uma redução no preço do minério, que ficou aí a 122 dólares e 50 cents a perspectiva aí de ferro futuro. Continuando e olhando aí para o fechamento das ações no índice Ibovespa na sexta-feira, as principais altas ficaram por conta aí de KLBN11, Klabin, que subiu 7,56% e fechou o pregão a R$ 24,20. SUSB3, né, Suzano Brasil, subindo também 7,32% a R$ 52,80. E aí temos Qual3, que daí já caiu bastante essa perspectiva de alta, né? A subida de Qualicorp ali 2,81% a R$ 18,30. Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, subindo 2,08% a R$ 12,27. E Brap 4, que é Bradespar, subindo 1,70% a R$ 51,50. Realmente um dia mais ameno em relação à quinta-feira, onde nós tivemos aí apenas 3 ações aí fechando em alta do índice Ibovespa. Já as principais baixas aí vemos principalmente empresas de tecnologia com a perspectiva de aumento de juro, elas também tendo uma desvalorização. LWSA3 Local Web caiu 8,18% e fechou aí a R$ 20,18. BID11 chegou a cair 6,65%, as ações units aí de Banco Inter, né? E fechou aí a R$ 40,14. BID4, que são as ações preferenciais de Banco Inter, caindo 6,53% a R$ 13,60. Ecor3, que é Ecorodovias, caindo 6,20%. Aí a R$ 8,32, e BRML3, BR Malls, aí caindo 6,02% e fechando a cotação na sexta-feira a R$ 7,18. Olhando aí para a agenda de indicadores, aquilo que pode impactar o mercado nessa semana, mais especificamente aí no dia de hoje. Essa é uma semana bem movimentada, com vários indicadores que vale a pena ficar de olho. Hoje nós temos aí o Boletim Focus, né? Lembrando aí que com toda a pressão do mercado e tudo que aconteceu na semana passada, podemos ter uma revisão aí dos números do Boletim Focus, então vale a pena ficar de olho aí por volta das 8h30 da manhã. Já tem a divulgação do Boletim Focus com a visão dos economistas, dos especialistas das instituições financeiras em relação à economia para 2021, 22, 23 e 24, obviamente aí olhando mais para esse ano e ano que vem, onde temos aí um cenário mais previsível. Hoje também no Brasil tem a divulgação do índice de confiança do consumidor, vale a pena ficar de olho, e também do índice de empréstimos bancários, um índice importante também, olhando para a liquidez do mercado e principalmente o cenário em que vivemos com uma política um pouco mais contracionista, né, devido aí ao aumento da inflação. Então vale a pena ficar de olho também como é que está a movimentação dos empréstimos bancários, que podem indicar, obviamente, aí tanto riscos maiores em relação aí à inadimplência, mas principalmente movimento aí de investimento das empresas que atuam aí no Brasil como um todo e dependemos dela para geração de emprego, entre outros pontos. Olhando para indicadores, mas no cenário internacional, hoje é um dia aí que não temos tantas divulgações, apesar de ser uma semana bem movimentada. Hoje nós temos a divulgação então do índice de clima de negócios lá na Alemanha. Esse indicador já veio, inclusive, mas veio abaixo da expectativa, ou seja, reduzindo a confiança aí dos negócios em relação aí ao clima de negócios lá na Alemanha, um ponto aí obviamente para ficar de olho durante o dia. E hoje tem discursos novamente aí de membros aí do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido, olhando aí para essa perspectiva aí de próximos passos também da economia, e lembrando que existe já alguns boatos e alguma possibilidade
de o Reino Unido também em breve aí fazer algum movimento de aumento de taxa de juros. Então vale a pena ficar de olho no discurso aí dos membros do Comitê de Política Monetária que podem dar algum parecer nesse sentido. Olhando para indicadores que podem automaticamente movimentar o mercado no dia de hoje, cenário político é um dos pontos aí que tem afetado bastante o mercado desde o fim do recesso parlamentar lá no mês de agosto, onde se intensificou um pouco mais as indefinições políticas. Um dos pontos aí acaba sendo, obviamente, as eleições 2022, que já estão no radar há vários meses, inclusive, e frequentemente alguns aspectos aí acabam impactando o cenário financeiro e econômico por conta aí da perspectiva de eleições 2022. Lembrando, existe aí uma polarização muito grande entre Lula e Bolsonaro, PT e Bolsonaro, né? E existe aí uma perspectiva do mercado também de uma terceira via, que seria o ideal na visão do mercado, uma terceira via diferente dessa polarização. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, temos muita água e quase um ano até as eleições ainda, né? Mas alguns pontos acabam movimentando. Durante o final de semana, aí, o Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, foi lançado aí como candidato a presidência em 2022 pelo PSD, inclusive o Kassab, né, que é presidente nacional do PSD, informou que ele só não sai candidato, o Rodrigo Pacheco, se ele não quiser, e óbvio isso pode ter desdobramentos nesse sentido. Uma das primeiras falas de Pacheco aí foi de que ele, como presidente do Senado, não irá travar aí o Auxílio Brasil, mesmo sendo candidato, mesmo olhando aí para uma possibilidade de assumir aí o país com um déficit fiscal maior. Essa foi uma das primeiras falas dele após essa divulgação, e isso obviamente pode ter influência no mercado como um todo. O ex-juiz Sérgio Moro, né, que foi responsável lá pela Lava Jato, depois foi ministro da Justiça do atual presidente Jair Bolsonaro e agora está nos Estados Unidos. Existe aí uma grande perspectiva, né, de ele se filiar então ao Podemos, lembrando que ele já veio ao Brasil recentemente para uma reunião aí com o partido, e a princípio então essa filiação que deveria acontecer aí até o dia 10 de novembro pode garantir também o ex-ministro Sérgio Moro como um possível candidato à presidência em 2022. E o PSDB avança ali na definição das prévias, né? A maioria dos filiados ali do PSDB, prefeitos, governadores, inclusive, que devem apoiar aí o candidato, irão votar a princípio aí via aplicativo, de maneira remota. Então também avança aí essa definição que está mais adiantada para o governador do estado de São Paulo, João Dória, ou para o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos e isso pode ter impacto no mercado como um todo. O presidente Jair Bolsonaro aí no final de semana deu algumas entrevistas e em alguns discursos reforçou a confiança dele com o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, e reforçando também que o ministro Paulo Guedes confia no trabalho dele e que ambos irão sair juntos lá ao final do mandato, ao final dessa caminhada. Obviamente esperamos aí as cenas dos próximos capítulos, mas isso pode reforçar e manter aí o mercado um pouco menos volátil aí no dia de hoje, com essa manutenção e principalmente essa confiança aí no ministro Paulo Guedes e nas suas decisões. Obviamente agora tem a remontagem da equipe econômica, né? E isso tudo também pode impactar o mercado como um todo. Nas pautas dessa semana, incluindo aí na Câmara, né? Arthur Lira incluiu aí a PEC dos precatórios, mas não mencionou nada sobre a PEC do Conselho Nacional do Ministério Público, que nós já discutimos bastante na semana passada e tem tido aí bastante polêmica nesse sentido. Então ainda não tem uma definição específica se continua essa semana a votação da PEC da CNMP, e também com a definição aí de furar o teto de gastos, né, com essa medida mais popular que também era uma das pressões do Centrão
em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro. Parece que o ministro Paulo Guedes ganhou uma certa folga em relação à pressão aí dos parlamentares. Inclusive, aí não houve nenhum comentário de Arthur Lira sobre a vinda, né, do ministro Paulo Guedes para depor sobre o caso das offshore. Lembrando, o STF, o Supremo Tribunal Federal, já disse que não havia nenhum problema, mas ele foi chamado aí a dar explicações na Câmara e no Senado. Por enquanto, isso tudo em stand-by, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. Essa semana também, na quarta-feira, temos a votação final do relatório da CPI, que deve ser votado e pode trazer aí implicações, obviamente, aí para o atual presidente e diversos outros indiciados. Lembrando, foram cerca de 70 indiciados aí na CPI da Covid, no relatório do senador Renan Calheiros. O Planalto vai se reunir com caminhoneiros também entre terça e quarta-feira para evitar a greve. Lembrando, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro aí prometeu um auxílio também de cerca de R$400 a mais ou menos 750 mil caminhoneiros aí autônomos para reduzir o impacto aí no preço do diesel. E agora o Planalto se reúne com lideranças essa semana para tentar evitar uma nova greve dos caminhoneiros, como já tivemos lá no passado, e isso obviamente tem um impacto muito grande aí sobre o mercado financeiro e sobre a economia como um todo. Olhando agora um pouquinho aí para a economia como um todo, e aquilo que pode impactar o mercado financeiro no dia de hoje, a manobra aí do teto de gastos, né, amplia a perspectiva de estagflação para 2022. Lembrando, a estagflação é um aumento da inflação com a situação de não aumentar a atividade econômica, ou seja, a economia não produz mais, mas temos mais inflação, e esse é um problema aí de diversos países. Mas aqui no Brasil temos um risco muito grande aí pelo nível de inflação que encontramos e até mesmo a perspectiva de crescimento de PIB para esse ano e os próximos sendo bem abaixo do que era anteriormente, e isso também implica, obviamente, por conta aí dessa manobra que furou, entre aspas, o teto de gastos. Especialistas estão muito receosos com isso, então vale a pena ficar de olho nesse sentido também. Essa semana aí nós temos, hoje, como já falávamos, a divulgação do Boletim Focus, né? Mas essa semana, a partir de amanhã, terça-feira, começa também a reunião do Copom, que define sobre a questão de taxa de juros, e muitas casas, muitos especialistas acreditam que o Banco Central talvez tenha que acelerar o processo de alta de juros, talvez não nesse momento, né? Mas temos mais uma reunião aí até o final do ano. Lembrando, a perspectiva, né, o que estava acordado inicialmente era uma perspectiva de um aumento de 1 ponto percentual novamente aí na taxa Selic para essa reunião do mês de outubro. Obviamente, muita coisa ainda pode acontecer, mas diversas casas já precificam os juros aí em 2 dígitos, né, 10, 11% talvez em 2022. Então vamos aguardar também essa perspectiva do Boletim Focus e, obviamente, aí a reunião do Copom, que começa amanhã, e na quarta-feira da outra semana. Então temos a divulgação da ata também, com próximos passos. Vale a pena ficar de olho nesses indicadores, então, no dia de hoje e no restante da semana. Com essa perspectiva aí de alta de juros, né, os bancos veem cada vez uma maior dificuldade aí em relação ao crédito. Obviamente já houve uma mudança em diversos aspectos, né? Falávamos já diversas vezes aqui que os principais bancos do país já voltaram a ter o seu lucro aí igual ao período pré-pandemia, mas a perspectiva aí de novos negócios, a perspectiva aí de empréstimos, de investimentos de forma geral, ela tem sido bem impactada aí por conta dessa perspectiva de taxa de juros mais alta. E outra preocupação também das instituições financeiras, apesar de ser uma preocupação menor, é em relação à inadimplência, que tem subido em um movimento natural, de acordo com o que dizem também os especialistas. Tivemos um momento aí de crédito muito baixo, com a inadimplência também muito baixa e o receio de instituições financeiras em emprestar, e obviamente isso mudou aí durante boa parte da pandemia. Final da pandemia, quando começamos a voltar para uma realidade mais normal, os empréstimos, os financiamentos voltaram a se intensificar, e agora existe um certo risco aí de inadimplência, mas algo controlado, é o que dizem os especialistas aí do Banco Central e também especialistas do mercado em geral. O Banco Central também tem monitorado aí o efeito dos investimentos de brasileiros no exterior,
como um dos componentes aí que tem gerado um aumento tão forte no dólar, né? Dólar aí que, como vimos, ele caiu um pouco, mas já sendo cotado aí na casa dos 5,60 há alguns dias e trazendo, obviamente, aí pressão sobre diversos produtos importados, como é o próprio caso do petróleo, além de outros aspectos, né, que o dólar mais alto favorece a exportação. E entramos aqui no nosso último tópico aí, falando de economia, sobre a pressão do dólar aí sobre os alimentos. Além de termos tido aí um momento no país com um prejuízo aí para agricultores de forma geral, com uma estiagem que nós tivemos esse ano, então diversos locais acabam produzindo menos do que era a expectativa por conta das questões climáticas, e esses alimentos, obviamente, se vendidos para o exterior, geram um maior retorno para o agricultor com a taxa de câmbio como nós temos hoje, né? O dólar na casa dos 5,60. E essa pressão por alimentos no exterior e, obviamente, aí os produtores vendendo para fora, começa a faltar produtos aqui no país, e a falta, lembrando, sempre gera inflação. Quando você tem uma oferta e demanda descasada, você tem problemas nesse sentido, e, obviamente, muitas pessoas procurando algo tem pouca oferta, temos um aumento de preços, como nós vimos aí durante todo o ano de 2021, o aumento de preço dos alimentos, e isso podendo ainda ter impactos maiores, o que gera maior impacto também para a inflação como um todo. Então vale a pena ficar de olho aí nessa semana em todos esses aspectos. Já olhando um pouquinho para cenário corporativo, a Latam informou que vai voltar a operar voos do Brasil para Orlando em dezembro, né? Demais empresas do setor também estão olhando para esse movimento mais aquecido, com a flexibilização aí de entrada de estrangeiros lá nos Estados Unidos, e óbvio isso também pode movimentar aí o setor de aéreas, talvez não tanta quantidade de voos como nós tínhamos no passado, principalmente ali para a região de Orlando, Miami, né? Devido aí ao preço do dólar, mas com certeza aí uma retomada aí para o setor de aéreas, que sofreu bastante juntamente com outros setores de serviço durante toda a pandemia. Então, com essa flexibilização aí de entrada aí no país, com mais pessoas vacinadas, o passaporte de vacina aí que também aí tem sido cobrado em diversos países, é importante ficar de olho nesse movimento do mercado. O governo brasileiro também tem buscado maiores projetos e contratação de energia emergencial. Ainda sofremos bastante aí com a crise hídrica, né? De acordo com a queda na quantidade de chuvas, temos reservatórios de hidrelétrica em suas capacidades mínimas, e com isso os projetos das termoelétricas, das térmicas em geral, estão sendo os principais projetos habilitados aí para essa compra de energia emergencial aí do governo. Então é um setor que pode, obviamente, aí também impactar o mercado como um todo, o cenário corporativo. Lembrando que ainda temos alguns agravantes dentro dessa crise hídrica, da crise energética, né, e o risco aí de apagão ou racionamento. O fato aí de que o Ministério de Minas e Energia já deixou claro algumas semanas atrás que mesmo a bandeira 2 e a bandeira de escassez utilizada agora, ela não dará conta aí de pagar essa energia emergencial que está sendo contratada, e obviamente mais cara. E em outro momento o presidente Jair Bolsonaro dizendo que a partir de novembro o Ministério de Minas e Energia terá que voltar aí para a bandeira normal, e não mais a bandeira de escassez ou bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, isso tudo pode movimentar o mercado também. Olhando aí ainda para esse cenário corporativo, a gente fala que já diversas vezes sobre os problemas em relação às montadoras, que vem sofrendo bastante aí o setor automotivo por conta da pandemia, né? Principalmente a falta de chips. Semana passada aí falamos de algumas empresas que fizeram o layoff, ou seja, suspensão temporária do contrato de trabalho, e agora também a Renault informando aí que ela vai dobrar o corte de produção aí de veículos de forma geral, e a Nissan reduzindo a atividade em 30% até dezembro
por falta de chips, então aguardamos também as cenas dos próximos capítulos, mas esse é um movimento que preocupa também o cenário corporativo pela falta de chips e uma tendência aí de não haver uma normalização até o final de 2022, ainda trabalharmos aí com certa escassez de semicondutores e chips, o que acaba afetando o setor automobilístico como um todo. Influenciadores aí estão na mira do CONAR. CONAR aí é o conselho que cuida da parte de publicidade, né? Se a publicidade, se as propagandas elas não são muito agressivas, ele controla toda essa questão aí no Brasil. Na semana passada falávamos aí sobre estudo aí que mostra que os influenciadores digitais respondem aí ou auxiliam no processo de decisão de compra de 30% dos brasileiros e tem crescido cada vez mais essa influência e agora eles entram aí na mira do CONAR. Aguardamos cenas dos próximos capítulos também, mas podemos ter uma pressão maior nesse sentido, algo que cresceu muito também durante a pandemia, com mais pessoas aí fazendo vídeos no Instagram, TikTok, entre outros, né? E também virando influenciadores digitais. A Evergrande, né, empresa chinesa incorporadora, a segunda maior incorporadora chinesa aí que teve dificuldades em diversos pontos e poderia dar um grande calote, anunciou que retomou os trabalhos em 10 projetos lá na China, o que pode trazer um pouco mais de tranquilidade aí para o mercado e para as bolsas asiáticas. E hoje nós temos aí divulgação de balanços, né? Assim como já iniciamos pós-mercado na sexta-feira, continuamos agora durante toda a semana e as próximas. Hoje tem divulgação de balanços aí do terceiro trimestre de 2021 de EcoRodovias, EDP Brasil, Neoenergia, Smiles e TIM são as empresas que devem divulgar o seu balanço no dia de hoje. Lembrando, sempre pode haver alguma mudança, algum imprevisto, mas vale a pena ficar de olho também nessas divulgações, que isso tende aí a mexer bastante com o mercado. Já são 6h22 da manhã, vamos olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós temos aí nesse momento as bolsas asiáticas já fechadas, onde na China, com essa maior tranquilidade em relação à Evergrande e também o governo chinês aí atuando aí para aumentar o volume das empresas de energia, né? Inclusive as próprias empresas de carvão, a extração de carvão por conta aí da crise energética, temos um movimento maior na China e alta de 0,72% então na bolsa chinesa para o dia de hoje, dia 25, que fechou a 14.596 pontos. Por outro lado, olhando aí para a perspectiva e também para o fechamento das bolsas asiáticas, a bolsa Nikkei no Japão, ela fechou em leve queda de 0,71%, voltando aí aos 28.600 pontos, apesar de uma tranquilidade maior em relação aos mercados asiáticos. As empresas de tecnologia que deram a tônica da semana passada, principalmente com altas na última semana e favorecendo o mercado chinês, essa semana aí começam com uma perspectiva diferente, as empresas de tecnologia, olhando aí para essa visão de juro, né, com o juro mais alto, com a perspectiva de juros mais alto, muitos investidores acabam indo para a questão da renda fixa e no longo prazo a perspectiva de juros acaba rendendo mais do que o PL, né, o prazo de retorno do investimento ali em empresas de tecnologia, que normalmente aí é um prazo mais longo. Óbvio, existe a possibilidade de elas dobrarem de valor, mas obviamente isso acaba impactando esse cenário também. Já olhando aí para abertura e fechamento de outros mercados, temos uma perspectiva de alta nas principais bolsas globais no dia de hoje. Europa aí operando com a maioria das bolsas em alta. O DAX na Alemanha sobe 0,15, uma alta tímida, mas uma perspectiva de alta, mesmo em meio aí à moral de negócios aí ter caído, né, em relação à expectativa. Enquanto isso, o CAC na França cai 0,10, ainda indefinido, com bastante oscilação aí na Bolsa Francesa, e no Reino Unido a alta é um pouco maior, inclusive com o pessoal de olho ali nas conversas e nos discursos aí do Comitê de Política Monetária do Reino Unido, como falávamos, uma perspectiva aí nesse momento subindo 0,40% lá a Bolsa no Reino Unido.
Nos Estados Unidos também, apesar de uma oscilação, uma perspectiva aí de alta, Dow Jones, desculpa, nesse momento aí está num 0 a 0, oscila entre leves ganhos e leves perdas, ainda talvez num movimento aí de realização, mas também temos divulgação de balanço de empresas nos Estados Unidos que pode favorecer essa alta. S&P 500 sobe 0,10 nesse momento e Nasdaq sobe 0,20, isso é pré-market, né? Podemos ter bastante mudança, lembrando, o mercado é dinâmico e soberano, então não podemos cravar nada especificamente. Índice Ibovespa deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, e com um cenário um pouco mais ameno aqui no mercado interno, podemos aí ter um descolamento ou potencializar, inclusive, alguns resultados. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, depois deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Uma ótima semana, bons negócios e nos vemos amanhã a partir das 5h50. Tchau, tchau.